Fala, meu povo, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos fazer uma revisão, né? Para a aula 6. É uma aula que foi dada semana passada, bem importante. E a gente estava revisando tanto os juros simples e compostos quanto o logaritmo, mas também estávamos revisando a parte de polígonos regulares e MMC, MDC. Então, primeira coisa que eu acho que é interessante a gente frisar quando a gente vê polígonos regulares, né? Só um momento aqui, deixa eu ver se deu bom ou deu ruim. Acho que agora foi. Bom, seguinte, primeira coisa, né? Com polígonos regulares, uma das principais relações que a gente precisa saber é o seguinte: toda vez que a gente tem um triângulozinho, e um triângulo equilátero, existem 4 pontos notáveis em qualquer triângulo, que é baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. O baricentro é o encontro das medianas, certo? E ele divide na proporção 2:1. E isso é bem importante. Por quê? Porque como ele divide na proporção 2:1, certo? O que vai do centro ao ponto médio é 1/3 do que vai do centro ao vértice. E isso aqui, além de ser mediana, também é bissetriz, mediatriz e altura. Por isso que a gente diz que é 1/3 da altura. E esse segmento de reta que vai do centro do nosso polígono até o ponto médio, a gente chama de apótema. Então, por isso que é muito importante você saber que vai do centro até o ponto médio é o apótema e o que vai do centro até o vértice. Isso aqui é 2/3 da altura de um triângulo equilátero. E aí, vale frisar que como é que a gente acha o triângulo equilátero, né? A altura do triângulo equilátero. Vou desenhar o triângulo equilátero aqui. Primeiro, a gente já sabe que a altura, ela também é a mediana, então divide o lado ao meio. Então aqui vai ser L sobre 2 e aqui vai ser L. E você sabe que esse ângulo aqui, pessoal, é 60 graus. Então você pode ver que o seno de 60 é o cateto oposto, que é H, pela hipotenusa, que é L. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então você acaba descobrindo que a altura do triângulo equilátero, vou chamar assim, H triângulo, vai ser L raiz de 3 sobre 2. Então isso vai ser bem utilizado nas nossas questões. E uma coisa muito comum é, quebrou um tampo de vidro em uma prisma de base, por exemplo, triangular. E a gente precisa encomendar um novo tampo de vidro. O que é que acontece? Os vértices do nosso triângulo equilátero, eles vão, certo, tangenciar a circunferência, o contorno do nosso círculo. Então, a única coisa que a gente pode relacionar é justamente o raio do círculo com 2/3 da altura. Isso é bem importante, tá? Quando, por exemplo, a gente tem um círculo, mas agora o tampo é quadrado, o que a gente consegue relacionar é a diagonal do quadrado, que vai ser o diâmetro da circunferência. Então a gente pode dizer que 2R é a diagonal do quadrado. E aí 2R vai ser L raiz de 2, que é a diagonal do qualquer quadrado. E R vai ser L raiz de 2 sobre 2. Vê que interessante. E agora, isso a gente está falando para polígonos inscritos, tá? E agora, se eu tiver também uma nova circunferência e tiver um hexágono, o que é que acontece? A gente vai perceber que o hexágono é dividido em 4 triângulos equiláteros, certo? Ou 6 triângulos equiláteros. E o que acontece? Se você perceber, o que vai do centro até o ponto médio, isso é a altura do triângulo, mas não faz nenhuma relação com um elemento da circunferência. Mas o que vai do centro até o vértice, isso além de ser o nosso lado do hexágono, também é o raio do círculo. Então a gente pode dizer que o raio é igual ao lado aqui. Bem interessante. Lembrando também que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E a área de um hexágono
como ele é dividido em 6 triângulos equiláteros, vai ser 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E, obviamente, que a área de um quadrado vai ser lado ao quadrado. Então, bem importante, tá? Você saber essas correlações e saber que num triângulo equilátero, os 4 pontos são coincidentes. Baricentro, centro, circuncentro e ortocentro. E aí, obviamente, quando você traça uma mediana, ela também é bissetriz interna, ela também é mediatriz e ela também é altura. Fechou? Então, isso é bem importante. Massa. Então, vamos ver aqui. Ó, primeira questão. O tampo de vidro de uma mesa quebrou-se e deverá ser substituído por outro que tenha forma de círculo. O suporte de apoio da mesa tem o formato de um prisma reto de base em forma de triângulo equilátero, com lados medindo 30 centímetros. Uma loja comercializa 5 tipos de tampo de vidro circulares com cortes já padronizados, cujos raios medem 18, 26, 30, 35 e 60. O proprietário da mesa deseja adquirir nessa loja o tampo de menor diâmetro que seja suficiente para cobrir a base superior do suporte da mesa. Ok. Considerando 1,7 como aproximação para a raiz de 3, o tampo a ser escolhido será aquele cujo raio é igual a quanto? Então é isso, você vai querer botar um tampo circular em uma mesa de base triangular, ou seja, triângulo equilátero. E aí você percebe que a única relação é que o raio desse círculo tem que ser 2/3 da altura. Por que 2/3 da altura? Porque a gente sabe que do centro até o ponto médio é 1/3, isso é a mediana, e do centro até o vértice é 2/3. Então vai ficar 2/3 da altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Isso aqui fica L raiz de 3 sobre 3. Como o lado é 30 e a raiz de 3 ele pede para aproximar para 1,7, então isso aqui vai dar 17 centímetros. Então, o tampo a ser escolhido, certo? Vai ser o com raio 18 centímetros, que consegue caber bem e não ficar tão... as bordas não ficarem tão sobressalentes em relação às extremidades. Beleza? Show de bola. Essa é uma questão nível fácil, tá? Segunda, um brinquedo chamado pula-pula, quando visto de cima, consiste de uma cama elástica com contorno em formato de hexágono regular. Agora é um pouco diferente, porque o hexágono está envolvendo o círculo. Então a gente diz que o hexágono está circunscrevendo o círculo. Beleza, tem algum estresse com isso? De jeito nenhum. A gente já percebe o seguinte, que ele meio que já desenhou para a gente. Ele disse, ó, do ponto O, que é o centro, até a extremidade do círculo, isso é o raio. E a gente percebe também que do ponto O até essa extremidade, isso é a altura do triângulo equilátero. Olha que interessante. Então a gente pode dizer que o raio é igual à altura do triângulo equilátero. Muito bom. Show de bola. E a altura do triângulo equilátero, certo? Está relacionada também ao nosso hexágono. Mas beleza. Como é que a gente descobre o raio? Né? Ele diz que a área do círculo é 3π metros quadrados. Então, se a área do círculo é 3π metros quadrados, a gente sabe que um círculo, a área é πr ao quadrado. Então, corta o π com π e o r é raiz de 3 metros. Show de bola. Agora, a gente pode dizer então que a altura do triângulo é igual ao raio. E a altura do triângulo é L raiz de 3 sobre 2. A gente chamou de Lzão, vamos chamar de Lzão? Lzão raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual a raiz de 3. Olha que legal. Eu posso cortar o raiz de 3 com raiz de 3, aqui vai dar 1 e aqui dá 1. E passar o 2 para cá. Então L vai ser 2 metros. Com o lado do hexágono, eu consigo descobrir a área dele. Porque nós sabemos que a área de um hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Ou seja, 6 vezes Lzão ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Olha que legal? 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Corto 2 ao quadrado com 4. Isso aqui vai dar 6 raiz de 3 metros quadrados. Gabarito certo, então, letra B. Então, muito boa a questão. Bem interessante. E agora,
você percebe que com os mesmos conceitos você consegue resolver também polígonos circunscrevendo a circunferência. Terceiro, Salinildo deseja comprar um centro de mesa em formato de prisma de base triangular, com lado medindo 90 cm. Ele precisa encomendar um tampo de vidro circular para colocar sobre esse centro. Qual o menor raio possível em centímetros que deve ser encomendado ao vidraceiro, com o intuito de proteger todas as quinas? Então, basicamente, ele vai comprar um tampo de vidro que passe pelas quinas, né? Que passe pelas quinas. Deixa eu botar aqui. Certo? Um tampo de vidro. Opa. Um tampo de vidro que passe pelas quinas. E a gente sabe que o que vai do centro até o vértice, além de ser o raio, isso também é 2/3 da altura do triângulo equilátero. Então, a gente pode dizer que o raio vai ser 2/3 de L raiz de 3 sobre 2. Novamente, a questão é muito parecida. E aí agora vai ficar 90 vezes 1,73 dividido por 3. E aí fica 30 vezes 1,3 ou 3 vezes 17,3, que vai dar 51,9 centímetros. Então, o menor raio, pessoal, não é 51, tá? É, letra E, 52. Porque o 51 não conseguiria cobrir as quinas, né? Proteger as quinas dessa base triangular. Então, uma questão boa, e para ficar atento também às casas decimais, que pode também prejudicar a gente se a gente não se atentar bem. Os irmãos Dias desejam construir uma casa em formato de um hexágono regular no sítio dos Pintos. O terreno adquirido possui o formato de um círculo e os vértices do hexágono estão nos limites do terreno. A área não construída, parte externa, será coberta por grama, que custa R$ 20 por metro quadrado. Sabendo que a casa tem um raio igual a 10 metros, quantos irmãos Dias gastarão com a parte externa? Ó, galera, que questão interessante. Você tem a área que é um círculo e você vai construir uma casa no formato hexagonal. O que é que acontece? Essa partezinha aqui externa vai ser justamente a parte que vai colocar grama. Então a gente pode dizer que a área externa nada mais vai ser do que a área do círculo menos a área do hexágono. Top. Aí, pô, beleza, Salim. Bacana. A área do círculo eu tenho? Tem. Por quê? Porque a área do círculo é πr ao quadrado. O π é 3 e o raio ele disse que é 10. Então isso aqui vai ser 300 metros quadrados. Show de bola, Salim. E como é agora que eu descubro, então, a área do hexágono? Porque nós sabemos que a área de um hexágono vai ser 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Bom, o que vai do centro, nesse caso, até o ponto médio, a gente sabe que é a altura do triângulo. Mas ele não se correlaciona com o raio, porque o raio tem que chegar à circunferência. Mas se eu pegar agora do centro e ligar até o vértice do nosso hexágono, isso, além de ser o raio, também é o quê? O lado do triângulo equilátero. E como é um triângulo equilátero, os três lados são iguais, então vai coincidir também com o lado do hexágono. Então você pode dizer que o lado do hexágono é igual ao raio, que é igual a 10 metros. Então dá para calcular a área do hexágono. A área do hexágono será 6 vezes 10 ao quadrado, raiz de 3, 1,7, dividido por 4. Vai ficar 150 vezes 1,7, que vai dar 15 vezes 1,7, 255 metros quadrados. Boa. Então, a área externa vai ser 300 menos 255. Aí vem empolgação, conseguiu desenhar, conseguiu ter um raciocínio bom, vai lá e marca a letra A, 45. Só que ele não pediu a área, pessoal, ele pediu o quê? Quantos irmãos Dias gastarão o custo? Então, o custo é R$ 20 por metro quadrado, então vai ser 45 vezes 20, que vai dar R$ 900. Show de bola? E aí o gabarito certo, a letra E. Muito boa a questão, tá? Bem feita, 2 bolinhas, uma questão nível médio, bem contextualizada. Quinto, o radiotelescópio de Arecibo foi o maior telescópio fixo do mundo e localizava em Arecibo, Porto Rico. Sua antena parabólica tinha 305 metros de diâmetro e foi construída originalmente em 1963.
As torres de sustentação dos cabos do radiotelescópio de Arecibo estavam posicionadas de tal forma que o topo de cada uma era o vértice de um triângulo equilátero, imaginário de lado X. Na vista superior desse conjunto, era possível perceber que o centro da antena parabólica coincidia com o incentro desse triângulo. O que é o incentro? O incentro é o encontro das bissetrizes internas. Uma coisa muito importante é que o incentro ele está equidistante dos lados. Pode ver que ele diz que a distância daqui para cá é 150, daqui para cá é 150, daqui para cá é 150, certo? O circuncentro é o encontro das mediatrizes e ele está equidistante dos vértices, mas aqui é um incentro. Show de bola. Que é equidistante dos lados. Então a gente já pode até saber algumas coisas, galera. O que vai do centro ao ponto médio? Isso é quanto da altura? Um terço da altura. E ele disse que um terço da altura valia quanto? 150 metros. Olha que interessante. Então, se daqui para cá vale 150 metros, então, do centro até o vértice é 2 terços, que vai valer 100. Ou 2 vezes 150, que dá 300. Ou, você pode dizer, opa, um terço da altura do triângulo é quanto? 150. Então, a altura do triângulo é quanto? 450 metros. Lembrando que isso é para triângulo equilátero, não é para qualquer triângulo. Mas aqui na questão ele fala que o triângulo é equilátero. O triângulo equilátero. Show de bola. Aí ele fala o seguinte: de acordo com as informações, a medida x do lado do triângulo equilátero. Pessoal, se eu tenho a altura do triângulo, eu consigo achar o lado. Porque eu sei que a altura de um triângulo é L, que ele chamou de x, raiz de 3 sobre 2. É igual a 450. Vê que legal. Aí vou passar o 2 para cá, vai ficar x raiz de 3 igual a 900. Então, x é 900 sobre raiz de 3. Multiplico em cima e embaixo. Vai ficar 900 raiz de 3 sobre 3. Que vai dar 300 raiz de 3. Sofia acordou. Metros. E a gabarito certo, letra C. Tá bom? Então, valeu. Uma questão muito boa e bem bolada e bem contextualizada. Ok? Vamos agora para a sexta questão. Bom, a sexta e a sétima são questões de um outro conteúdo chamado MMC ou MDC. Vamos lá. O que é o MMC, né? Só para lembrar para vocês. O MMC são... Quando a gente acha o MDC, são eventos independentes que irão ocorrer ao mesmo tempo. E o MDC já é uma outra questão. Deixa eu ver só. A babá tá aí. MDC é uma outra questão. MDC são 3 pilares que você precisa entender. Primeiro, tem que ser uma divisão igualitária. Segundo, tem que ser a maior possível. E terceiro, sem restos ou sem sobras, tá? Então, MMC e MDC são maneiras parecidas de se calcular, que é você decompor em fatores primos os valores, certo? Só que MMC são eventos independentes que irão ocorrer ao mesmo tempo. E o MDC é uma divisão igualitária, maior possível e sem restos. Também com uma outra diferença. MMC, pessoal, você fatora tudo de forma automática e depois vê aquele valor final, multiplica tudo e isso vai ser o MMC. MDC não, você tem que escolher os fatores primos que decompõem os 2 ou 3 ou 4 números, quantos sejam, tudo ao mesmo tempo. Então vamos ver essa questão 6. Uma escola vai promover uma competição matemática entre seus alunos no ensino médio. Os coordenadores precisam dividir os alunos em grupos com o mesmo número de participantes. Opa! Divisão igualitária. De maneira que todos participem, sem restos. E o mesmo grupo esteja cursando a mesma série, pois as questões serão de acordo com o nível de escolaridade. Ok. Sabe-se que nessa escola há 900 alunos matriculados na primeira série,
840 alunos estudando a segunda série e 760 alunos cursando a terceira série. Massa. Considerando que cada grupo tem o maior número de integrantes possível, e aí chega o terceiro pilar, o maior possível. Cada grupo tem que ser o maior possível, que seja divisão igualitária e sem restos. E aí ele quer saber o número de grupos formados. Então a gente vai ter que fazer MDC. MDC. Tá dando osso. Entre 760, 840 e 900. Então vamos lá. Ó, por 2 vai dar 380, 420 e 450. Tá vendo que 2 dividiu todos ao mesmo tempo? Beleza. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. Por 2, 190, 210 e 225. Show de bola. Dá para dividir por 2 de novo? Não. Aí vamos para o próximo número primo. Dá para dividir por 3? Também não dá. Porque, por exemplo, 1 mais 9 mais 0 é 10. E 10 não é múltiplo de 3. Mas dá para dividir por 5. Então, se eu dividir por 5, isso aqui vai dar 38. Isso aqui vai dar 42. E isso aqui vai dar 45. Então, dividir os três ao mesmo tempo. E você percebe que não dá para achar mais nenhum número que consiga dividir os três ao mesmo tempo. Então, a gente já consegue achar que o nosso MDC é 2 ao quadrado vezes 5, que vai dar 20. O que isso quer dizer na prática, pessoal? Que você não fez o MDC do número de estudantes de cada série, então cada grupo vai ter 20 estudantes. É isso. Isso é o MDC, tá? Só que ele não quer perguntar quanto cada grupo vai ter. Ele quer saber o número de grupos. Então você concorda que eu tenho que pegar, por exemplo, 900 e dividir por 20? E vai dar quanto? 45 grupos. Aí eu tenho que pegar, cadê? 840 e dividir por 20. Isso aqui vai dar quanto? 42 grupos. E depois eu tenho que pegar 760 e dividir por 20. Isso vai dar quanto? 38 grupos. Legal. Vê se... Será que é coincidência ou não? 38, 42 e 45. Ó. 38 para 760, 42 para 840 e 45 para 900. Não é coincidência, tá? Quando você faz o MDC dessa forma, o resto sempre vai ser a divisão entre esse valor e o MDC. E aí, se você somar 38 mais 42 mais 45, 38 mais 42 mais 45, isso aqui vai dar 125 grupos. E aí o gabarito certo é a letra D. Fechou, gente? Então, questão muito boa, bem feita e bem contextualizada aí sobre máximo divisor comum. Uma outra questão também, vamos ver. Em uma fábrica de sucos, as bebidas são produzidas em grandes tanques e posteriormente distribuídas em tanques menores de igual capacidade. Opa! Igual capacidade, você já vai ver assim, talvez seja um MDC, que é divisão igualitária. Os tanques menores recebem etiquetas coloridas com o número do lote. A cor das etiquetas depende da quantidade de tanques. Então, tipo, se eu tiver de 1 a 15, vai ser amarela, de 16 a 30, azul e assim sucessivamente. O setor de produção de suco de uva conta com 3 tanques maiores, capacidade 7.800, 18.720 e 31.200. E nesse setor, abastecer os tanques menores, o conteúdo dos tanques maiores não é misturado. Ok. Sabendo que em determinado dia a produção diária foi máxima e que se utilizou a menor quantidade de tanques. Por que se utilizou a menor quantidade de tanques, pessoal? A menor quantidade de tanques quer dizer que vai ter a maior quantidade de suco possível em cada tanque. Então, ó, divisão igualitária, maior possível e sem sobrar líquidos, ou seja, sem restos. Então está destacado aí os 3 pilares para aplicar MDC. Então vou fazer um MDC entre 7.800, 18.720 e 31.200. Ok? Vamos lá. Por 2, 3.900, depois 9.360 e 15.600. Aí por 2 de novo, 1.950,
4.680 e 7.800. Beleza. Dá por 2 de novo? Dá. 975, 2.340 e 3.900. Não dá mais por 2. Por quê? Porque esse número aqui é ímpar. Dá por 3, vamos ver. 9 mais 7, 16. 16 mais 5, 21. Beleza. 2 mais 3 mais 4 mais 0, 9. Beleza. 3 mais 9 mais 0 mais 0, 12. Dá por 3. Por 3, isso aqui vai ficar quanto? 325. Tô pensando aqui. 780 e 1.300. Legal. Vamos ver. Dá por 3 de novo? Não dá mais não. Porque 3 mais 2 mais 5 é 10. Dá por 5? Dá. Por 5, então, vai ficar quanto? Vou fazer aqui, tá? Por 5, acho que vai ficar 65. Aí, aqui vai ficar 156. E aqui 260. Dá por 5 de novo? Não dá. Dá por 6? Não dá, porque por 6 tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por 7 não dá. 11 não dá. Por 13. Aqui vai dar 5. Aqui vai dar 12. Aqui vai dar 20. E aí não dá. Você não consegue nenhum número a mais que consiga dividir os 3 ao mesmo tempo. Então, se a gente fosse calcular o MDC, daria 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 vezes 13. Aí vamos interpretar isso, tá? Ó, 2 ao cubo dá 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. 120 vezes 13. 120 vezes 13 vai dar 1.560. 1.560. O que isso quer dizer? Que cada tanque vai ter 1.560 litros. Ó, cada tanque, porque a gente fez o MDC dos litros. Então, cada tanque deve ter 1.560 litros. São os maiores tanques possíveis. Eu consigo dividir essas três quantidades na maior quantidade possível sem sobrar nada. Agora, se eu pegasse 7.800 e dividisse por 1.560, adivinha quanto é que vai dar? 5. Se eu pegar 18.720 e dividir por 1.560, adivinha quanto vai dar? 12. E se eu pegar 31.200 e dividir por 1.560, adivinha quanto é que vai dar? 20. Então, isso aqui são a quantidade de tanques que a gente vai conseguir preencher. E aí, 5 mais 12 mais 20, isso aqui vai dar quanto? 37, pessoal. 37, então, qual vai ser a etiqueta? Verde. Então, gabarito certo, a letra C. Então, também é uma questão excelente, muito boa sobre MDC. Tá certo? Vamos embora. Oitavo, também é um conteúdo de MMC-MDC, que é o número de divisores positivos. O que é que acontece? Quando você decompõe o número e fica assim, por exemplo, 2 elevado a A, 3 elevado a B, 5 elevado a C, e sei lá, 7 elevado a D. Está vendo que só tem números primos? Para eu saber o número de divisores positivos, certo? Desse número, eu pego cada expoente, somo mais um, porque isso a gente está contando com o zero, mas depois eu vou explicar isso, e multiplico todos entre si. E aí eu vou conseguir achar o número de divisores positivos. Show? Massa. Ele quer o número de divisores positivos do produto das raízes. E aí você sabe o seguinte, existe uma informação bem interessante. Você não precisava nem fazer Bhaskara para achar as raízes e depois multiplicar. A relação de Israel diz o seguinte, que a soma das raízes é menos B sobre A e o produto das raízes é C sobre A. Então você poderia pegar o C, que é 56, dividir pelo valor de A, que é 2, e você acharia que o produto das duas raízes dava quanto? 28. O que é que você precisaria fazer agora? Pegar 28 e decompor em fatores primos. 28 por 2, 14. Por 2, 7. E por 7, 1. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 7. E aí, para achar o número de divisores, qual é o expoente de 2? 2. Mais 1. E qual é o expoente de 7? 1. 1 mais 1. Sabem, sempre eu somo mais 1 no expoente? Sim. Porque esse mais 1 é como se você estivesse contando a opção do expoente ser 0.
E aí, ó, 3 vezes 2 vai ser quanto? 6. Então a gente descobre que 28 tem exatamente 6 divisores positivos. Vamos ver se é verdade? Ó, quem são os divisores de 28? 1, 2, depois 4. Que mais? Que mais? Nem mais nenhum? Rapaz, tem. Vamos lá? 7, 14 e 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente 6 divisores. Então, gabarito certo, letra D de Deus. Fechou? Questão muito boa e serve também para relembrar o conceito de número de divisores inteiros e positivos e também relação de Girard, que é um método alternativo para você achar as raízes de uma função de segundo grau. Nona. Esse texto é para 9 a 10. O que é que acontece, né? Ele escreveu uma função y igual a 82 menos 12 log de t mais 1. E aí ele pergunta, após t meses, a pontuação caiu para 70 pontos. E aí, é correto concluir que esse novo texto ocorreu t meses após o primeiro, com t igual a quanto? Bom, então ele disse, ó, qual é o valor de t quando y é igual a 70? A primeira coisa, só para a gente analisar. No tempo igual a zero, qual foi a pontuação dele? Se a gente fizer para t igual a zero, então não concordo, vai ficar assim, ó, y igual a 82 menos 12 log de 0 mais 1. E log de 0 mais 1 é log de 1. E quanto é o log de 1? Sempre que o logaritmo de 1, o resultado é 0. Então a pontuação inicial dele foi 82, tá? Só para a gente ter uma ideia. Então vamos botar aqui, ó. 70 é igual a 82 menos 12 vezes log de t mais 1. Você começa a desconfiar uma coisa. Bom, é uma questão de log, mas ele não me deu log. Então provavelmente eu vou ter que aplicar a definição de logaritmo. E aí, se você lembrar, esse 12 passa para 82 menos 70 dá 12, né? Vai ficar assim, ó, log de t mais 1 é 12 sobre 12. E aí, o log de t mais 1 é igual a 1. Eu não sei se você lembra, mas você pode dizer o seguinte, ó, log de b na base a é igual a x. A definição de logaritmo é o logaritmando empurra a base e a base vai para baixo do x, ou seja, b igual a elevado a x. Então, a mesma coisa aqui. Eu posso pegar esse t mais 1, esse 10, t mais 1 empurra o 10 e o 10 vai para baixo do 1. Então, a gente fica com t mais 1 é igual a 10 elevado a 1. E aí, t 10 menos 1, que vai dar quanto? 9. E o gabarito certo é letra E. Essa é uma questão muito boa, com um grau de dificuldade bem legal, porque relembra o conceito e a definição de logaritmo. Então, daria 2 bolinhas até 3, certo? A décima era a mesma coisa, mas a pontuação tenha caído 12 pontos na nova aplicação do teste. Então, você precisaria saber qual era a pontuação inicial. Então, você concorda que se caiu 18 pontos, é 82 menos 18, que vai dar quanto? 64. Não tem problema. Vou colocar do mesmo jeito aqui, ó. 64 é igual a 82 menos 12 vezes log de t mais 1. Muito bom. Esse 12 passa para cá, vai ficar 12 log de t mais 1 é igual a 82 menos 64. E 82 menos 64, tá certo? Que vai dar 18. Então, log de t mais 1 é 18 sobre 12. Que simplificando vai dar 3 sobre 2, certo? Então vai ficar assim, ó, log de t mais 1 igual a 3 sobre 2. Novamente, ele não te deu um logaritmo, então você vai precisar aplicar a definição. T mais 1 empurra o 10 e o 10 vai para baixo do 3 sobre 2. Então, t mais 1 é igual a 10 elevado a 3 sobre 2. E aí, pessoal, quando você tem uma potência com expoente fracionária, você pode sempre transformar em raiz. Lembra que o denominador é o índice da raiz e o numerador é o expoente do radicando. Então, vai ficar t mais 1 é igual a raiz quadrada de 10 ao cubo. E aí dá para a gente escrever assim, ó, t mais 1 é
10 ao quadrado vezes 10, né? Por quê? Porque esse 10 ao quadrado, quando sair da raiz, vai ficar 10. Vai ficar assim, ó, t mais 1 é igual a 10 raiz de 10. Por isso que ele te deu a raiz de 10. Para tu substituir por 3,16. E aí, t mais 1 vai ter 31,6. Ou seja, t é 30,6. E aí o gabarito certo é a letra B de bola. Então, uma questão também bem difícil. Essa aí eu daria 3 bolinhas. Aplicar a definição de logaritmo e logo em seguida fazer uma propriedade de potenciação. Então, envolve dois conceitos aí que geralmente trazem bastante dificuldade para os alunos. 11. Lei de Lambert afirma que a intensidade da luz emitida decresce exponencialmente à medida que a espessura do meio absorvente aumenta. Ok. Em termos matemáticos, a lei pode ser expressa pela equação. E aí te deu uma equação dizendo que I representa a intensidade da luz transmitida e K é o coeficiente de absorção. Considere que um feixe de luz, ao incidir em um vidro, com coeficiente de absorção 1,25 vezes 10 a menos 2, ou seja, K é 1,25 vezes 10 a menos 2, ter 20% da sua intensidade absorvida. Então, se ele absorveu 20%, a transmitida foi 80% do valor inicial. Olha que legal. E aí ele quer saber justamente a espessura, né? Qual é o valor de x. Então vamos substituir. A gente vai botar assim, ó. 80% de I0 é igual a I0 vezes 10 elevado a menos K vezes x. Aí corta I0 com I0, corta um 0 com 0. E aí você fala, pô, beleza, mas e agora, né? Vai ficar assim, ó. 8 sobre 10 é igual a 10 elevado a menos K vezes x. Não dá para igualar as bases. E se não dá para igualar as bases, a gente vai ter que aplicar o log. Vai ficar assim, ó, log de 8 sobre 10 é igual ao log de 10 elevado a menos K vezes x. Aí esse menos K vezes x tomba. E 8 sobre 10 você vai separar pela subtração. Porque toda vez que tem uma divisão no radicando, separa pela subtração. Então vai ficar log de 8 menos log de 10 é igual a menos K vezes x log de 10. Bom, log de 10 na base 10 você já sabe que é 1. Ele não me deu o log de 8, mas me deu o log de 2, que é 0,3. E eu sei, pessoal, que o log de 8 pode ser escrito como log de 2 ao cubo. Esse 3 tomba. Isso aqui fica 3 vezes o log de 2. E aí 3 vezes 0,3, que dá 0,9. Mas, professor, ele deu log de 3, só para confundir. Então ficou 0,9 menos 1. É menos K, então menos 1,25 vezes 10 a menos 2 vezes x. 0,9 menos 1 vai dar menos 0,1. É igual a menos 1,25 vezes 10 a menos 2. Bom, aqui, pessoal, tem duas casas decimais, só que está dividido... multiplicar por 10 a menos 2 é a mesma coisa que dividir por 100. Então, um dos jeitos para se fazer, certo? É multiplicar, por exemplo, por, sei lá, menos 100. Aí, menos 0,1 vezes menos 100 vai dar 10. Isso aqui vai ficar 1,25 vezes x. E aí, x é 10 por 1,25, que vai dar 8 milímetros. Como é que eu sei que é milímetro? Porque o coeficiente de absorção está milímetro a menos 1. E aí o gabarito certo é letra B. Essa é uma questão muito boa, nível médio para difícil. Com uma boa interpretação e boas aplicações das propriedades do log. Fechou? Em certo modelo de financiamento, o valor mensal de cada parcela aumenta uma taxa fixa de 8% ao mês. Ou seja, o valor da segunda parcela é 8% maior que o da primeira, o valor da terceira é 8% maior que a segunda, e assim por diante até a última parcela. Para evitar inadimplências, decidiu-se que um financiamento nesse modelo deve ser realizado de modo que o valor da última parcela a ser paga não ultrapasse o dobro do valor da parcela inicial. Ok. Utilize 0,3 como aproximação para log de 2 e 0,03 como aproximação para log de 1,08. O número máximo de parcelas de financiamento. Então, ó,
ele quer que o valor da última parcela não ultrapasse o valor da parcela inicial. Então, não ultrapassar é poder ser até igual, tá? Então, você concorda que o valor final vai ser o valor inicial 1 mais 0,08 elevado a n, n é o número de parcelas. Ele quer saber o n para que o valor final seja menor ou igual a 2 vezes o valor inicial. Não ultrapassar é ser menor ou igual. Mas vamos botar igual para facilitar a nossa vida? Então vai ficar assim, ó. Quem é o valor final? VI 1,08 elevado a n. Isso tem que ser igual a quanto? 2VI. Corta o valor inicial com o valor inicial. A gente vai ficar com 1,08 elevado a n igual a 2. O que a gente vai ter que fazer, gente? Aplicar o log dos dois lados. Então vai ficar log de 1,08 elevado a n é igual ao log de 2. Esse n tomba. Vai ficar n vezes o log de 1,08 é igual ao log de 2. Aí o log de 1,08 é 0,03 e o log de 2, 0,3. Aí vou multiplicar por 100, porque aqui tem duas casas e aqui tem uma. Então vai ficar assim, ó, 3n igual a 30. Então, n igual a 30 sobre 3. E aí a gente vai achar que vai ter quantas parcelas no máximo? No máximo, 10 parcelas. Gabarito certo, letra A. Questão muito boa, também muito bem feita. E aí espero que tenham gostado. Tá certo? Já já eu já gravo o checkpoint do Serenildo e as outras questões. Cheiro grande e até a próxima.